Turma, dando continuidade aqui na aula sobre Loewenstein, Loewenstein vai classificar as constituições em normativas, nominais e semânticas. Bom, as constituições normativas são aquelas que conseguem promover uma relação muito próxima entre o dever ser e o ser. O que significa isso? O que se pretende com a Constituição, obviamente, que ela seja respeitada, né? Que a Constituição produza efeitos sociais. Então, há uma relação muito próxima, quase de simbiose, entre o texto e aquilo que efetivamente se dá na vida das pessoas. Essa é uma Constituição normativa. Como o Loewenstein diz, ela tem eficácia social, é uma Constituição legítima. Por quê? Porque é uma Constituição que teve participação popular, etc. Não é uma imposição autoritária de um texto às pessoas, então é uma participação que corresponde a um certo anseio da sociedade, aquilo que a sociedade considera como sendo necessário para regular a vida de todas as pessoas. Então ela é uma Constituição que tem efetividade, tem eficácia social e é uma Constituição legítima. Os exemplos que a gente pode pensar: a Constituição de 1787, a Constituição norte-americana, a alemã, 1949, a francesa, 1958. Então não há um abismo entre o texto e a realidade. As constituições nominais, elas não produzem a eficácia social esperada. Elas são constituições legítimas, então são constituições que foram elaboradas e elas trazem no seu texto também algo que é esperado pela sociedade, mas acabam não produzindo o efeito desejado. Exemplos: Constituição Brasileira de 1934, uma Constituição que foi promulgada, ou seja, uma Constituição que teve participação popular, a de 1946 e a de 1988. Como eu tinha falado anteriormente, é importante nós lembrarmos que o fato da Constituição não produzir todos os efeitos que nós esperamos não significa que não tenha eficácia social nenhuma, não é isso. Ela não tem a eficácia social que nós gostaríamos. Por exemplo, dá para pensar no Brasil como nós temos um déficit tão grande ainda de educação, nós não conseguimos educar bem todas as crianças, e isso vai impactar na consciência política, na consciência jurídica, vai impactar na desigualdade social do país, isso vai impactar no desenvolvimento individual também das pessoas. Obviamente, se não tem uma educação de qualidade, fica prejudicada a possibilidade de sonhar e de realizar seus sonhos, tudo isso. As constituições semânticas, aí é importante não confundir com aquilo que a gente classifica naquela classificação tradicional das constituições. Elas têm eficácia social, então elas produzem efeito, mas elas carecem de legitimidade. Ou seja, são as constituições que são autoritárias. Por que elas produzem efeito? Porque existe um elemento aqui que é o seguinte: se há um detentor do poder que impõe a sua vontade ao povo e o povo não tem como resistir, porque o detentor do poder é capaz de condicionar a vontade do povo, nós estamos diante de uma situação que a gente vai agir conforme essa vontade desse soberano, mas sem que seja em razão da nossa aceitação, da nossa concordância com o exercício desse poder. Os exemplos de constituições brasileiras: 1937, com Getúlio Vargas, e as constituições do regime militar, da ditadura militar, de 1967 e 1969. Elas tinham eficácia social, porque elas produziam os efeitos esperados por aquelas pessoas que elaboraram o seu texto, mas careciam de legitimidade. Bom, próximo vídeo eu já vou falar de Canutilho.